Paz do Senhor a todos os amados ouvintes. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E eu quero neste dia meditar com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 28 e 29, que diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Meus amados irmãos e ouvintes, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos registrar a expansão da Igreja de Cristo sobre a face da terra. A Igreja Mãe de Jerusalém, a Igreja Mãe cristã, é a Igreja de Jerusalém, não é a Igreja de Roma, como alguns dizem por aí. Então a Igreja Mãe de Jerusalém, ela é solicitada neste caso, porque a salvação, ela a princípio, ela foi derramada sobre os judeus, e então agora o Senhor começa a expandir essa salvação também aos gentios. E grandes sinais e maravilhas começam a acontecer no meio dos gentios. Os gentios começam a se converter e serem salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas isso começou a haver uma questão, porque muitos judeus, eles queriam impor certas obrigações da lei mosaica também aos gentios, querendo que os gentios também seguissem a lei de Moisés, ritos da lei mosaica. Então, a Igreja Mãe de Jerusalém, ela é solicitada para resolver essa questão através de um concílio. E Atos capítulo 15 vai nos trazer informações com relação a esse concílio, sobre o que foi decidido, sobre o que foi argumentado. E então ali os apóstolos, eles escrevem uma carta para as igrejas, dizendo o que os gentios, que agora faziam parte do povo de Deus, eles deveriam observar. E aqui a gente tem 4 condições para que os gentios observassem para fazer parte do povo de Deus. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O Senhor Deus, Ele é o único Deus. Lá em Deuteronômio 6, o Shema Israel vai dizer: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus. Não há nenhum outro Deus. O Senhor Deus, o Deus da Bíblia, Ele é o único Deus verdadeiro. Os deuses pagãos são deuses falsos. Então, abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Os gentios que agora se convertiam ao cristianismo deveriam ter o Senhor Deus como o único Deus. Deveriam crer somente em Cristo para a salvação de suas almas. Do sangue. O pagão, ele come sangue, ele bebe sangue, ele faz iguarias utilizando sangue, mas o cristão, ele não deve se alimentar de sangue, porque em Levítico tem uma lei em que o Senhor diz que o sangue é a vida do animal. Então o sangue, ele deve ser derramado em terra e a carne depois comida sem o sangue. E com isso já fica amarrado aqui a questão da carne sufocada. É por isso que o cristão, ele deve, ao preparar um frango, por exemplo, para um almoço, ele deve cortar ali o pescoço e deixar o sangue escorrer. Porque se ele sufocar, se ele estrangular, o sangue fica preso, armazenado na carne. E é pecado comer do sangue. Isso é uma prática pagã.
E por último, também deveriam se guardar da fornicação, aqui trazendo o sentido de uma pureza sexual. O povo de Deus ele deve zelar pela pureza sexual. A Bíblia diz que digno de honra é um leito sem mácula. Então, tudo que é imoralidade sexual, que no paganismo é normal, é até um ritual no mundo pagão, mas no cristianismo, o casamento é a instituição em que Deus dá ali a permissão para que os cônjuges desfrutem da intimidade sexual. Qualquer tipo de sexualidade fora do casamento é pecado e Deus abomina isso. Então esses foram aí os 4 conselhos para os gentios que eles deveriam observar para agora então fazerem parte do povo de Deus como assim representantes de Deus nessa terra. Porque o cristão ele deve ter um viver diferente dos pagãos. O cristão ele deve viver de modos guiado pela palavra de Deus. E isso foi uma preocupação ali dos apóstolos que deixaram essas ordenanças para os gentios. E ainda hoje a palavra de Deus se faz necessária para que o povo de Deus caminhe em santidade, em verdade e caminhe de maneira íntegra diante do Senhor Deus. Deus abençoe a todos nesse dia e que o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.